Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo vamos falar sobre possível venda de Yuri Alberto, Roberto Firmino na mira do Corinthians e Augusto Melo. Está contado o seu impeachment no Timão. Vamos trazer essa e mais novidades para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Eu sei que estou 2 dias ausentes, tá, fiel? Chegando aí no terceiro vídeo aí, colocando o vídeo no ar apenas na tarde deste sábado, uma mini férias, vamos dizer assim. De vez em quando é bom pra gente desligar um pouco, pra gente colocar aí o descanso em dia, mas já voltamos com a nossa programação normal. Certo, fiel? Quero iniciar o vídeo aqui já falando sobre Augusto Melo, tá? Na minha opinião, realmente, depois que o Augusto Melo foi indiciado pela polícia sobre as investigações de comissão da Vaidbet, desculpa, fiel, realmente agora ficou uma situação bastante complicada para o Augusto Melo, tá? A esperança dele era não ser indiciado, ser declarado inocente logo de cara e assim ganhar força no seu processo de impeachment, tá? Mas como ele foi indiciado, além dele poder sofrer o impeachment, ele pode ser preso, tá, fiel? Realmente é isso que está acontecendo. A gente viu na entrevista coletiva o semblante do Augusto Melo, estava bastante abatido na entrevista. Realmente, na minha humilde opinião, o presidente está com seus dias contados aí para sofrer o processo de impeachment no Corinthians, tá? Não estou falando isso aqui porque significa que eu apoio a renovação e transparência, muito pelo contrário. Eu não apoio de forma alguma esse grupo político que ficou 16 anos no Corinthians só sugando aí nas tetas do Corinthians, vamos dizer assim, tá? Clube que não fez nada de benéfico, além aí fazia uma coisa boa e fazia 10 coisas ruins. E sempre foi assim, as últimas administrações de Duílio Monteiro Alves, ele não ter sofrido um processo de impeachment, para mim, foi o ápice do acúmulo, né? Você tem um presidente que assinou várias confissões de dívidas, que aumentou a dívida do Corinthians, um presidente que não fez nada por onde pelo clube, aí você pega aí o Augusto Melo que trouxe recursos financeiros, existe a preocupação da gestão temerária pelo aumento das dívidas, existe a preocupação com a Vaidbet, existe. Não estou dizendo aqui que você pode um exemplo, tá? Um exemplo, você pode roubar e fazer o bem ao mesmo tempo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que um presidente que fez o bem, que tenta andar com as contas em dia, salário do time em dia, direito de imagem do elenco em dia. Aí você pega o Duílio Monteiro Alves, que não pagava nada em dia, não pagava ninguém, não pagava os clubes onde fazia as contratações, que já era pouca, porque o Corinthians estava queimado no mercado. Aí vem o Augusto Melo e já é aí culpado dessas coisas todas, já tem um processo de impeachment sobre o presidente, realmente é uma preocupação aí que nos deixa bastante alerta, tá? Realmente, se o Augusto Melo for comprovado que ele tem algum tipo de coisas ilícitas que acontecem dentro do Corinthians, se foi provado que o Augusto Melo fez algo ilícito mesmo, comprovado pela polícia, não só o impeachment, mas ele tem que sim responder pelos seus atos, pelo menos é o que eu penso, é a minha humilde opinião, tá, fiel? Então, na minha opinião, não vamos ver esse trabalho do Augusto Melo seguir na presidência do Corinthians. Uma pena, acho que o último presidente que foi impeachmentado no Corinthians foi o do Alib, que pediu aí a sua demissão antes de concluir o seu mandato, né? Até porque se sofre um processo de impeachment, aquilo fica marcado para sempre na vida de um presidente. Então ele vai lá e pede a demissão antes para não ser confirmado batido o carimbo de impeachment. O Augusto Melo disse que não vai renunciar, vai esperar até o final, mas acredito que seja muito difícil o Corinthians permanecer com o Augusto Melo. Uma pena, e se for comprovado que o Augusto Melo tem algo ilícito, eu vou ficar com muita raiva do Augusto Melo, porque ele começou trabalhando tão bem no Corinthians, cara, e de repente você pega o Corinthians, o clube que ele fala que ama, de bandeja, entrega na mão da renovação e transparência. Então, o que ele fez para tirar esse pessoal político? Que eles têm força política, e muita, tá, fiel? O que ele fez para conseguir tirar esse pessoal do poder e agora entregar na bandeja para eles de novo, realmente é uma judiação para essa instituição aqui no qual ele administra. Certo? Comentem porque eu quero saber sua opinião, que é de grande importância para este canal. Antes da gente entrar no Roberto Firmino, quero falar para vocês sobre o Yuri Alberto. Fiel, a relação do Yuri Alberto, ela não tem nada de novo, tá? Até procurei informações, existe algo de novo. Acontece que os clubes lá da Europa estão brigando para fazer a maior proposta para o Yuri Alberto. Então tem o Nottingham Forest,
tem o Tottenham, tem vários clubes que querem o jogador, tá? E pode pintar outro clube amanhã ou depois, isso não impede nada. Acontece que o Corinthians sempre deixou claro, principalmente o Augusto Melo, na gestão de presidente, que o objetivo principal do Corinthians seria segurar o Yuri Alberto para você manter um time, para você manter a espinha dorsal, para você começar a conquistar títulos. Mesmo que o Yuri Alberto saia e o Roberto Firmino venha, é um grande centroavante, um ótimo jogador, mas não entram nessa que o Roberto Firmino é melhor do que o Yuri Alberto, na minha opinião, tá, fiel? Vou ser bem sincero para vocês. O Roberto Firmino é aquele jogador que precisa receber a bola limpa e clara dentro da área. O Yuri Alberto é aquele cara do mano a mano. Vocês lembram o último gol que ele fez aí contra o Novo Horizontino? É um cara que corre o tempo todo, um cara que tem 23 anos de idade. Bem diferente aí do Roberto Firmino, né, fiel? Então, na minha humilde opinião, o Yuri Alberto hoje seria muito mais interessante a sua permanência no Corinthians do que o Corinthians contratar o Roberto Firmino, tá? Mas, vamos dizer assim, existe o assédio dos clubes para com o Yuri Alberto, é difícil segurar, as propostas chegam aí a 200 milhões de reais e vamos aguardar até na metade do ano. Eu, sinceramente, na minha humilde opinião, Yuri Alberto já está de malas prontas para sair do Corinthians, tá, fiel? Coisa que você alivia da folha salarial do Corinthians 2 milhões de reais, né? 2 milhões de reais do Yuri Alberto, 2 milhões de reais do Igor Coronato, só aí já são 4 milhões de reais aliviados da folha salarial do Corinthians. 4 milhões de reais, o Corinthians inteira mais um pouco e vai lá e faz a contratação do Roberto Firmino. Até mesmo a patrocinadora Master pode entrar aí com mais dinheiro também, ou ela pode bancar sozinho o Roberto Firmino, que é de interesse, porque Roberto Firmino sim é considerado um jogador midiático, certo, fiel? Não vai ficar ruim também, né? Roberto Firmino, Memphis, Garro, o Corinthians contrata mais um meio ofensivo bom, vai ficar um time bastante forte, bastante competitivo. Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Já sobre Roberto Firmino, fiel, existe sim consulta do Corinthians. Não existe nada de proposta. Ah, corintianeiro, o Corinthians já trabalha com propostas para Roberto Firmino, porque o Yuri Alberto é certo de sair. Não existe nada disso, tá, fiel? Absolutamente nada. Existe consulta. Roberto Firmino, estamos de olho em você. Olha, fica de olho aí, de repente você pode vir para o Corinthians. Mas isso não vai avançar se o Yuri Alberto não sair. Então o Corinthians também, ele fica com o pé atrás, não deixa nada muito avançado, deixa sobreavisado que tem o interesse na contratação do Roberto Firmino. E que o Roberto Firmino também já poderia ter dispensado o Corinthians no ato. Olha, Corinthians, não vai dar dessa vez, tal, já pode procurar outro atacante, mesmo se o Yuri sair, eu vou ficar por aqui. Então não houve essa dispensa do Roberto Firmino, mas também não houve uma proposta oficial, apenas uma consulta para a possível contratação do jogador. Certo, fiel? Pelo menos é o que tem de mais atualizado. Vocês querem a verdade ou mentira? Não adianta eu chegar aqui e trazer para vocês, olha, tá bem avançado o Roberto Firmino, se o Yuri sair, o Firmino é certo no Corinthians, porque eu sou bem transparente nas minhas informações. Não existe proposta, não existe nada. Assim também como não é certo o Yuri sair, mas eu tenho aí a intuição que o Yuri Alberto já está praticamente 80% fora do Corinthians. Certo, fiel? Pela proposta que é muito alta, que hoje gira em 200 milhões. Certo, fiel? Meu muito obrigado por tudo. O que tem de mais atualizado do Corinthians é isso e vai Corinthians!